A Juiz esclarece. Vamos continuar nesta sessão com a temática do abono de família, em particular vamos falar das obrigações de quem pede e quais são as causas de suspensão e cessação dessa prestação social que, como vimos, difere da prestação alimentar que fixámos nos regimes de regulação das responsabilidades parentais. Isto iremos guardar para a próxima sessão, fazer a distinção entre uma coisa e outra. Relativamente ao abono de família, portanto, a concessão dessa prestação faz impender sobre quem a requer diversas obrigações. Nomeadamente, aquele que requer o abono deve autorizar a Segurança Social a ter acesso a informações bancárias, a informações fiscais, ou, caso não autorize o acesso direto pela Segurança Social, tem o dever de fornecer todos os dados bancários e fiscais que forem solicitados. É preciso, para além disso, comprovar a qualidade de representante legal da criança ou jovem em benefício do qual ou da qual se requer o abono. É necessário comprovar o rendimento anual do agregado. É necessário, se a criança tiver mais de 16 anos, comprovar a situação escolar dela. Já vimos que dos 16 aos 18 terá de estar no ensino básico, dos 18 aos 21 no ensino secundário e dos 21 aos 24 no ensino universitário, sendo certo, como vimos também, no caso de deficiência, o abono é concedido até aos 24 e se o beneficiário estudar ainda na universidade tem direito até aos 27. É necessário comprovar, portanto, anualmente essa situação e, no caso de não ser feita a prova de algum dos elementos não ser apresentado algum dos documentos que a Segurança Social pede, nomeadamente o preenchimento dos impressos que se encontram previstos para o efeito e que estão identificados na Segurança Social direta, tal poderá ser motivo para que o abono não seja concedido. Bom, e quando é que outras obrigações é que impendem sobre aqueles a quem é concedido o abono? Sempre que houver uma alteração relevante da situação da criança, nomeadamente em termos de composição do agregado familiar, porque já vimos que o número de elementos do agregado familiar também releva no cômputo, portanto, do rendimento que venha a ser atribuído, do rendimento de cada um deles e do montante do abono que venha a ser atribuído. Portanto, é necessário, sempre que haja uma alteração ou da situação escolar ou da composição do agregado, nomeadamente porque nasce outra criança, ou porque há um caso de divórcio e o agregado fica reduzido, portanto, é necessário a cada passo refazer o cômputo e verificar se os requisitos respectivos estão verificados. O que importa é que existe a obrigação de 10 dias após a alteração comunicar à Segurança Social, portanto, por alguma das vias que eu já enunciei, ou diretamente nos balcões, ou por correio registado, ou através da segurança direta. Portanto, é necessário comunicar. É uma obrigação que impende sobre aquele que é beneficiário ou que recebe em nome do beneficiário. O beneficiário é sempre a criança ou o jovem. Portanto, é uma obrigação de fazer essa comunicação. Para além disso, quais são as causas, então, de cessação ou de suspensão dessa prestação social? Já vimos que, no caso de não ser feita a prova, que é requerida pela Segurança Social anualmente, portanto, tem de ser renovada anualmente, todos os anos os representantes legais devem ter esse ónus de fazer a prova de que continuam verificados os requisitos, sob pena de ser suspensa a prestação até que tal prova se mostre efetuada. Para além disso, há várias situações que podem justificar a cessação do abono de família, nomeadamente o jovem que comece a trabalhar e, a não ser que seja ao abrigo, como já mencionei noutra sessão, dos contratos de trabalho só para as férias escolares e pelo tempo delas. Nesse caso, não se perde o direito ao abono.
Mas se começar a trabalhar, para além desse período, que é o das férias escolares, o abono cessa. Portanto, no mês subsequente ao do mês em que se dá a causa justificativa da cessação. Também, se o jovem começar a receber subsídio parental, também cessa o abono. Se, apesar de estudar e se encontrar em determinada idade, que em princípio teria direito, se continuasse a estudar, não estiver naquele grau de estudo exigido para aquela idade, portanto, eu já disse e volto a repetir, dos 16 aos 18 deve estar no ensino básico ou equivalente, dos 18 aos 21 no secundário ou equivalente, e a partir dessa idade até aos 24, em estudos superiores ou equivalentes. Se, por exemplo, a criança, o jovem, tiver 24 anos e ainda tiver a frequentar o ensino básico, a não ser que seja uma daquelas causas que eu mencionei, de deficiência ou de situação de doença que impossibilita o aproveitamento escolar. Portanto, a não ser que seja uma dessas situações excepcionais, o direito cessa. Pode acontecer que o jovem, atingindo o 12º ano, não consiga frequentar, não consiga aceder ao ensino superior porque, entre outras circunstâncias, se alteraram as regras de acesso ao ensino superior. Nesse caso, fazendo-se essa prova de que no ano seguinte não está a estudar porque se alteraram as regras e, por via disso, não conseguiu aceder a estudos superiores, nesse caso o abono não cessa, mas é necessário fazer essa prova. Tal como é necessário nos casos de doença impossibilitante ou de acidente que obsta ao aproveitamento escolar, sendo feita essa prova, também não há lugar à cessação da prestação social. Portanto, já vimos que isto implica uma série de ónus a cargo dos jovens e dos representantes legais, nomeadamente há uma obrigação de, no caso de se receber aquela majoração de que falei numa anterior sessão, monoparental, portanto, de estarem verificados, por exemplo, os requisitos do abono e ser uma situação monoparental, portanto, só um pai ou só uma mãe com crianças a cargo, existe uma majoração. Se porventura esse pai ou essa mãe encetar uma união de facto com outra pessoa, voltar a casar, tem a obrigação de comunicar essa situação à Segurança Social, porque irá alterar a situação da criança ou jovem e poderá conduzir à cessação dessa majoração. Há que dizer que todas as quantias que sejam indevidamente recebidas pelos representantes legais porque não comunicaram em devido tempo, porque continuaram a receber apesar de já não ter direito, terão de ser, mais cedo ou mais tarde, devolvidas, restituídas à Segurança Social. Portanto, é aconselhável a todos os níveis que logo que se dê uma alteração que possa implicar a alteração da prestação social concedida, tal circunstância seja de imediato, a lei prevê um prazo de 10 dias, portanto, que seja de imediato comunicada à Segurança Social para que não se verifique nenhuma das circunstâncias que obriguem depois a devolver as prestações sociais recebidas. Bom, relativamente a estas causas de suspensão e de interrupção da prestação social que temos vindo a tratar, penso ter dito o essencial. Espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.